Amém, queridos? Vamos então aí terminar, ok? Esse tópico 3 da lição. Nós vamos falar aqui sobre as táticas de Satanás contra a igreja. Então vamos introduzir este assunto falando sobre as táticas de Satanás contra a igreja. Então, tópico 3.1, o inimigo tenta nos parar com enfermidades. Tópico 3.2, o inimigo tenta nos parar com atrativos. Tópico 3.3, o inimigo se opõe ao perdão. Então, antes de nós iniciarmos aqui, introduzindo aqui esta terceira parte da lição, eu quero desde já convidar você que está se achegando aí ao nosso canal, que você possa conhecê-lo, possa se inscrever, deixar o seu like, compartilhar. Isso é importante para nós, pois o YouTube entende que o nosso trabalho tem relevância e com isso alcançaremos mais pessoas com a propagação do Evangelho e com o ensino sistemático da Palavra de Deus. Essas lições, volto a repetir, estão sendo comentadas, tem como seu comentarista o pastor Eliel Araújo, os discípulos de Jesus Cristo. Vamos então introduzir aqui as táticas de Satanás contra a igreja. A queda acarretou implicações graves para todo ser vivente. A relação entre o ser humano e Deus foi afetada a partir daquele dia. A inocência do homem se foi pela desobediência à lei de Deus. Por meio de um homem, Adão, sobreveio toda espécie de sofrimento aos humanos. Entretanto, também por meio de um homem, Jesus Cristo, todos que nele creem e o recebem serão vencedores e serão triunfantes. Então, assim, é importante nós salientarmos aqui, tá, que a igreja ela não é uma instituição comum, ela é o corpo de Cristo Jesus. E é por isso mesmo que ela é alvo direto do inferno. Satanás, ele não luta contra prédios, ele luta contra propósito. Ele não combate estruturas, ele combate a influência. Jesus, ele declarou lá em Mateus 16:18, as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja. Então entendemos que isso significa que haverá sempre o confronto, mas também significa que por parte da igreja, se ela permanecer em Cristo, haverá vitória. Então o inimigo, ele sabe que não pode destruir a igreja por fora. Então ele vai sempre tentar enfraquecê-la por dentro. Tópico 3.1. Olha lá. O inimigo tenta nos parar com enfermidades. Quem não gostaria de ter uma vida pujante e livre das doenças? Deus nos criou para termos sempre uma boa saúde. Porém, quando o inimigo induziu Adão e Eva ao pecado, isso trouxe doença, dor e morte ao ser humano. Assim sabemos que, enquanto existirmos em um corpo corruptível, por mais que cuidemos dele, permaneceremos sujeitos a doenças, dores e morte. As Escrituras relatam que o inimigo, com a permissão de Deus, produziu em Paulo grande desconforto, segundo a Coríntios, capítulo 12:7. A boa notícia é que as doenças não durarão para sempre, porque a promessa é que receberemos um corpo glorificado, mas não mais sujeito à doença ou à morte. Então aqui o inimigo, ele tenta nos parar com as enfermidades. Pastor Eliel Araújo, ele comenta nessa lição. Então aqui nós entendemos que as enfermidades muitas vezes se tornam ferramenta de intimidação. Nós temos o exemplo clássico disso em Jó, capítulo de número 2. Nós vemos aí o ataque físico contra Jó. O objetivo não era apenas ferir o corpo, era abalar a fé. Ou seja, roubar a esperança, gerar murmuração, produzir desânimo e isolar a pessoa. É isso que o inimigo procura fazer. Ele propõe uma situação desfavorável para nós, que a primeira coisa que vem é começarmos simplesmente ver aquilo que os nossos olhos físicos nos mostram.
E quando vemos a impossibilidade, perdemos a esperança. Automaticamente o inimigo, com o problema, ele nos quer levar à murmuração. Porque quando passamos a murmurar, o desânimo ele é produzido dentro de nós. E uma vez estando totalmente desanimado, nós iremos procurar nos isolar. Quero ficar sozinho, não quero saber de ninguém, e a gente sabe que a solidão é uma das principais causas das pessoas que estão vivendo uma vida de depressão. Mas a enfermidade não é uma sentença final. Quando Deus, ele é o Senhor da nossa vida. Quando nós entendemos a importância de colocarmos tudo nas suas mãos. Porque nem toda enfermidade vem do inimigo, mas ele tenta usar qualquer fraqueza para nos parar. Porém, a igreja, ela deve continuar orando, continuar crendo e continuar avançando. A limitação física, ela não pode aprisionar a nossa fé de ser fortalecida. Então, são coisas que nós precisamos ter em mente. Aí depois nós vemos aqui o tópico 3.2. O inimigo tenta nos parar com atrativos, precisamos nos fortalecer espiritualmente. As pessoas hoje se atentam para o exterior, perdem horas em academia para fortalecer o corpo, mas não fazem nada para fortalecer o espírito. A Bíblia atribui o fortalecimento espiritual ao poder de Deus. Sem fortalecimento espiritual, somos levados para longe da presença de Deus com facilidade. Ficamos vulneráveis às estratégias que o inimigo usa para nos destruir. Assim como ele fez com Davi, Geazi, Acã, Sansão, Demas, Judas e tantos outros. Ou seja, eu, pelo menos na minha visão, eu não quero aqui dizer que é errado, que é pecado você ir para uma academia, você treinar, muito pelo contrário. Eu também treino. Então eu acho que são coisas que fazem bem sim para a nossa saúde física, mas o que eu acho que nós não podemos deixar é de buscarmos as coisas espirituais. Então, do momento que nós procuramos só alimentar a nossa vida com as coisas da carne, quando nós procuramos somente alimentar a nossa carne com as coisas que são propostas aqui nessa vida, e não procuramos mortificar a nossa carne através da vida espiritual, então nós estamos errados. Então nós precisamos entender que é necessário, em meio a esta vida terrena, nós termos uma vida de equilíbrio. Nós temos que trabalhar, nós precisamos também cuidar da nossa saúde física, mas não podemos esquecer que nós também precisamos cuidar da nossa vida espiritual. Então, se o inimigo, não conseguir parar pela dor, ele vai tentar nos parar pelo prazer. Então, os atrativos são distrações sofisticadas. Olha, lá na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 16, fala sobre a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. Então o inimigo, ele apresenta o sucesso sem santidade, prosperidade sem compromisso, visibilidade sem caráter, influência sem submissão a Deus. Então essas coisas são ofertas aparentemente inofensivas, mas tudo que nos afasta da centralidade de Cristo, ou melhor, do centro, aonde Deus ele quer que venhamos estar, precisamos entender, querendo ou não, é uma armadilha. Então a igreja, ela não pode trocar presença de Deus por palco, ela não pode trocar a unção por aplausos, ela não pode trocar a cruz por conforto. Então isso é uma coisa que precisamos ter em mente. E aí aqui no tópico 3.3, ele encerra dizendo que o inimigo, pastor Eliel Araújo, diz que o inimigo se opõe ao perdão. Então o perdão é eficaz, mas não podemos dar brecha para o inimigo. Porquanto não basta perdoar, mas evidenciar o perdão. Não havendo a prática do perdão sincero na igreja local, como em Corinto, 2 Coríntios 2,
versículos 7 a 11, o povo de Deus proporcionará ao inimigo a oportunidade de se aproveitar da falta de reconciliação para enfraquecer a igreja. Faz parte do novo viver o exercício da misericórdia e do perdão, né? Mas eu sempre procuro falar que o mundo aí fora, se a gente for analisar, eles não estão tendo o mínimo de preocupação com a nossa fé. Eles não estão com o mínimo de preocupação com o que nós estamos fazendo. Agora, infelizmente, irmãos, toda a história é assim. Sabe, quem se levantou contra José foi os irmãos dele. Né? Quem se levantou contra Jesus foi um que estava próximo dele, que ele tratava como irmão. Então, infelizmente, nós estamos vivendo dias em que, ao invés, e eu não estou generalizando, mas é um fato, ao invés da igreja se unir, da igreja exercer como o pastor Eliel Araújo está dizendo aqui, o exercício da misericórdia, mas a grande verdade, quem está apunhalando a outra pessoa é aquele irmão que senta ao seu lado e participa da ceia juntamente com ele. Nunca nós vimos na história tanta discussão teológica de pastores contra pastores, de crentes contra crentes. Então nós entendemos que o inimigo, ele quer justamente isso, se opor ao perdão. Ele quer fazer com que a casa de Deus seja um palco de intriga, de julgamentos temerários, um palco de guerra, um palco de verdadeiras acusações, um palco de falta de amor, um palco de ódio, aonde as pessoas, ao invés de exercer a misericórdia, as pessoas se coloquem no lugar de Deus e exerçam o juízo. Então, uma das armas mais destrutivas da igreja é justamente a falta de perdão. O inimigo, ele sabe que uma igreja dividida, ela perde força. Você quer ver uma coisa? A Bíblia vai dizer que lá na igreja primitiva, uns diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Cefas, que era Pedro. E isso por quê? Porque Paulo, quem era com Paulo? Eram os gentios, porque Paulo era o obreiro que pregava aos gentios, era o apóstolo dos gentios. Pedro era o apóstolo dos judeus. Então, quem que seguia Pedro? Os judeus. Quem seguia Paulo? Os gentios, que tirando os judeus, todas as demais nações, pessoas que estavam ali se aproximando do evangelho. Uns também eram de Apolo. Por que Apolo? Porque Apolo era eloquente. Então tinham aqueles que falavam, eu não gosto da mensagem de Paulo, porque Paulo, ele ensina, ele é mais brando. Eu gosto de Apolo porque Apolo, ele é mais eloquente, ele é mais avivado para pregar a palavra. E tinha um outro grupo que era o grupo de Cristo. E eu vou dizer uma coisa, irmãos, o pior grupo que tinha era justamente esse. Era o grupo que se denominava o grupo de Cristo, que era aquele grupo de santarrões, sabe? É aquele grupo de pessoas que muitas das vezes, porque ora um pouquinho mais do que os outros, já se acha mais santo do que todo mundo. E aí começa a ter divisão dentro da igreja. E quando há divisão, como eu acabei de dizer, a igreja perde força, porque começa a ter panelas. Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, e aqui nós somos de Cristo. Então aqui sim, nós somos os melhores. E nós precisamos entender que isso não é igreja. Nós precisamos entender que a palavra de Deus nos ensina, Efésios capítulo 4, 27, não deis lugar ao diabo. Ressentimentos abrem portas, amargura cria raízes, falta de perdão gera divisões, e quando não perdoamos, perdemos a autoridade espiritual, bloqueamos a nossa própria liberdade e enfraquecemos a comunhão. Perdão, irmão, não é sentimento, é decisão espiritual.
Então, uma igreja que perdoa, ela permanece unida. E uma igreja unida, ela é imparável. Aí aqui na conclusão, a gente lê aqui, diz que enquanto a igreja estiver nessa terra, terá de enfrentar as investidas do maligno, as quais podem ser sutis e quase imperceptíveis. Por isso precisamos viver em constante vigilância, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, para, com a ajuda do Espírito Santo, estar atentos aos princípios bíblicos para um viver vitorioso. Então, irmãos, olha, só para nós aqui concluirmos, nós precisamos entender que as táticas, elas existem, os ataques são reais contra a igreja, as estratégias, elas sempre serão constantes, mas a igreja, ela pertence a Cristo. Foi Cristo que venceu na cruz, foi Ele que triunfou sobre principados e potestades. Então, por mais que o inimigo possa tentar enfraquecer, distrair, dividir, intimidar, mas ele não pode prevalecer desde que a igreja esteja com seus ouvidos atentos, sabe, tenha essa percepção e essa sensibilidade que é alcançada pelo Espírito Santo de não cair nos laços do diabo. E para isso nós precisamos entender que a igreja não avança porque ela é forte, ela avança porque Cristo é o cabeça. Então o que nós como igreja devemos fazer? Permanecermos vigilantes, firmados na fé, unidos em amor, exercendo misericórdia, comprometidos com a missão. Sabe, irmãos, nós precisamos ter em memória que nós não estamos lutando por vitória, nós estamos lutando a partir da vitória. E sendo assim, a gente termina aqui e conclui esta terceira parte da lição e esperamos aí que de alguma forma possamos ter sido úteis a cada um dos irmãos através deste ensino sistemático da palavra de Deus. Deus abençoe a todos.